Vocês estão me escutando? Geraldo, Wanderson, estão me escutando bem? Geraldo, Wanderson, vocês estão me escutando? Microfone. Estou! Ah, que bom. Então tá, Jorge, já vamos chegar aqui, né? Começar aqui em breve, vamos ver se entra mais alguns colegas aqui na sala, a gente já começa. Tranquilo. Oh! É. Legal aqui. Então, os colegas que já me passaram aqui que está sem microfone, né? Então, a gente vai se ajustando aqui. Obrigado por avisar aqui no WhatsApp, né? Então, hoje, né, só relembrando, né, que a nossa aula é gravada e depois fica disponível para os colegas que não conseguiram acessar, né, dentro do horário aqui da aula, da transmissão, né? Depois fica disponível dentro do AVA para poder acessar. Então, nós estamos aqui começando o nosso nono tema, né? Que seria o primeiro tema já do segundo bimestre, né? Que a gente começa hoje, né? Na semana passada, nós concluímos aí o primeiro bimestre, falamos um pouquinho ali, uma revisãozinha, né, do conteúdo, né? Hoje, então, eu vou falar, iniciar um novo tema e no final, né? Se houver um pouquinho de tempo, ainda volto a puxar alguns pontos importantes aí para nós lembrarmos, né? Da nossa disciplina de gestão de contratos e licitação, né? Assim como eu disse, né, no nosso primeiro encontro em sala de aula, né? É uma disciplina que ela é densa, né? Bem puxada porque ela é pautada, né, nos aspectos legais, né? Então a gente tem que entender toda a parte, né, dos trâmites legais e burocráticos, né, da lei, né, para poder entender o processo de licitação, tá? E hoje nós vamos, né, na aula passada nós iniciamos falando sobre a modalidade de pregão, né, e hoje nós vamos continuar nesse tema para seguir adiante, né? Então deixa eu colocar aqui na tela o slide aí para vocês poderem estar acompanhando também. Então aqui nosso nono encontro, né, na aula 9, tá? Então hoje nós continuamos em pregão, né? É uma continuação e aqui vai ser sobre os recursos e sanções do pregão, né? Então, o que pode acontecer se não houver um processo de concordância, né, dentro do processo licitatório pela modalidade pregão. Lembrando, né, que o pregão ele pode ser tanto presencial, né, quanto online, né? Então, pode, né, aparecer algumas lacunas e isso pode ser questionado, né? Então aqui, ó, após a divulgação formal do vencedor, né, mediante ao ato, né, de declaração, haverá a possibilidade de outros licitantes apresentarem recurso contra este ato de declaração, né? O interessado irá se manifestar quanto à intenção de recorrer,
então logo o pregoeiro faça a declaração, né? Então, ó, o pregoeiro fez a análise lá dos melhores lances, identificou aquela empresa, né, que atende todos os requisitos e ofertou ali, disponibilizou a melhor oferta, né, o melhor valor, né, então ele determina o vencedor. Neste momento, né, então os interessados eles têm que já manifestar, né, o desejo de recorrer a essa decisão, né, então se não for feito isso, né, então ele corre o risco, né, de gerar a preclusão do direito de recorrer, ou seja, perder o direito de recorrer. Tá? A manifestação do direito de recorrer deve ser fundamentada, né? Então não pode ser recorrer por recorrer, tem que ser baseada em fatos plausíveis, né? Segundo Carvalho, né, deve-se evitar que o recurso seja interposto por meio de capricho ou de forma temerária, né? Ou seja, vou recorrer por recorrer só para atrasar o processo, já que eu não ganhei, eu vou atrasar a vida dos outros, né? Isso pode ter consequências se for identificado esse tipo de situação, tá? Cumpre informar que a manifestação, né, no intuito de recorrer, deve ser imediata, enquanto a apresentação das razões recursais deve ser apresentada no prazo de 3 dias úteis, né? Então, veja como é importante aqui entender do processo, né? Finalizou o processo do pregão, né? Eu já tenho que manifestar o desejo de recorrer, porque se eu não fizer isso na hora, eu já perco esse direito. Uma vez que eu manifestei o desejo de recorrer ali da decisão, né? Eu vou ter um prazo de 3 dias úteis, né? Para formular ali o meu arcabouço de provas, né? E encaminhar para análise, tá? O provimento do recurso implicará na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento, né, e os demais não precisarão ser afetados, de modo que poderão permanecer quando for recomposto parcialmente o procedimento. Seria interessante, né, que você fizesse novamente a leitura do artigo 4º da lei, né, 10.520, com o intuito de verificar o procedimento do recurso, né? Então, tem todo um detalhamento através do artigo 4º da Lei 10.520 que detalha todos os trâmites, né, para recurso do processo de licitação, né? Então, com o objetivo de exemplificar uma possibilidade de recorrer, né, segue um caso real em que um dos participantes, né, da licitação da modalidade de pregão presencial apresentou recurso em face da decisão que concluiu pela inabilitação de uma empresa, né, por entender a inexistência do preenchimento de todos os requisitos. Cabe lembrar aqui, né, que no processo, né, de licitação por pregão, as informações são públicas, né? Ficam para todos identificar. Então, toda a parte documental de comprovação da capacidade da empresa, né? Todos vão ter condições de analisar. Então, se você apresentar uma certidão fora do prazo ou não apresentar a certidão, né? Faltou, né? Algum detalhezinho técnico ali da informação, né? Aquele que de repente perder a licitação, ele se sente no direito, né? E tem o direito de estar reclamando isso e de estar questionando, porque às vezes esse detalhe, né, causa a eliminação do vencedor e aí passa a ser, né, o direito, né, de adjudicação para aquele que ficou em segundo, né? Então é importante conhecer todos esses detalhezinhos. Então aqui, ó, eu acho que tem gente querendo entrar aqui na turma. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Cristiano tá entrando. Então, olha que interessante aqui esse exemplo, né? Ó, conforme mencionado, a auditoria aponta como um dos requisitos para a propositura do recurso a manifestação tempestiva pelo direito de recorrer, ou seja, logo após o ato da declaração por parte do pregoeiro. Em um caso apresentado no estado do Ceará, através do protocolo 2013/001168, a empresa LS Soluções e Serviços de Limpeza, né, limitada ME, na sessão pública de pregão presencial realizada no dia 20 de fevereiro de 2013, em que se tem apresentado o recurso tempestivamente e de forma fundamentada,
não obteve êxito no julgamento do recurso. O pedido recursal da empresa, né, supracitada, era para modificação do julgamento com a finalidade de reverter a declaração de sua desabilitação no pregão presencial número 4 de 2013. Então, essa empresa, né, que fez aqui a colocação do recurso, que é a LS Soluções, ela entrou com recurso pedindo, né, porque ela tinha sido desabilitada numa fase anterior, né, e aí ela entrou com recurso justamente para questionar isso, né, para que ela pudesse ser habilitada e participasse. A empresa DIL Serviços e Construções Limitada, EPP, que também participou do certame, apresentou contrarrazões ao recurso, né, apresentado pela empresa inabilitada. A recorrente foi considerada inabilitada porque apresentou certidão negativa do pedido de falência ou concordata ou recuperação judicial prevista no edital licitatório vencida. E olha que aspecto bobo, né? Ela já tinha essa certidão negativa, só que essa certidão ela estava fora do prazo e pelo simples ato dela não gerar uma nova certidão dessa, ela acabou perdendo, né, o seu direito de participar da licitação, né? Ela entrou com recurso e mesmo assim, né, ela não foi atendida, né? Então ela alegou que estava cumprindo as exigências, né, que estavam dentro do edital, né, porque tinha uma questão, né, de prazo. Então ela colocava lá que a certidão, né, ela entendia que a certidão expedida até 60 dias antes do limite da apresentação dos envelopes, né, e alegou, né, que a recorrente, né, do edital faria referência ao prazo de validade da certidão de falência, quando que estabeleceu um prazo de 60 dias. Então, a certidão que ela apresentou estaria dentro do prazo, né? Porém, né, as contrarrazões, né, a empresa que apresentou, né, o pedido para eliminar, né, o seu adversário aqui, né, ele colocou um documento, né, que estava exigível em licitações, né, e que o edital não afirmava que as certidões teriam um prazo de 60 dias, mas que as referidas certidões deveriam ser expedidas com até 60 dias antes, né, da data de apresentação dos envelopes. Então, teve um critériozinho técnico aqui, né, que ou era um entendeu que deveria apresentar a certidão, né, com prazo de até 60 dias antes, né, e o outro estava com relação da expedição, né, da certidão, né, do período que ele pediu essa certidão. Né? Então, uma vez que foi identificada aí essa regra, né, o recurso ele acabou sendo julgado improcedente pelo Conselho Regional da Contabilidade do Estado do Ceará. Então, né, os notórios ali, aquelas pessoas que eram indicadas, né, pelo órgão estatal que fazia o julgamento ali do processo licitatório, eles entenderam, né, que a empresa ela não tinha atendido, que a certidão dela já extrapolava esse período, né? Então, olha aqui, ó, veja então que a empresa exerceu seu direito de recorrer, mas ela não teve êxito, porque não preencheu todos os requisitos do edital, deixando de apresentar um documento válido para a participação. Ressalta-se que as empresas participantes do procedimento licitatório podem também se posicionar em face do resultado da licitação, quando perceber que há alguma ilegalidade, né, desde que o recurso seja devidamente fundamentado. Né? Então, ela exerceu o direito dela de recorrer, de tentar rever esse procedimento, né? Mas por não ter se atentado aos detalhes, né, do edital de licitação e por essas informações serem transparentes, né? Um dos concorrentes verificou que nesse detalhe ele não atendia o requisito, né? Fez o alerta, né, para a comissão julgadora, né, do processo de licitação e eles acabaram inabilitando essa empresa, né? Então ela não participou do pregão. Quando finalizou o pregão, ela foi lá, fez, né, exerceu o seu direito de recorrer de forma imediata, apresentou a certidão que estava na documentação, porém, né, na argumentação da outra empresa, né, que tinha apresentado os motivos para eliminar ela, né, ficou comprovado que a certidão dela tinha sido emitida, né, não atendendo esse prazo, ou seja, foi emitida antes
daquele prazo de 60 dias. E aí ela já tinha ultrapassado o prazo limite, então ela teria que ter tido uma certidão renovada lá, que eles não se atentaram a esse detalhe, né? Então, com o intuito de evitar que certos interessados participem de modo indevido da licitação, foram previstas sanções para determinados comportamentos considerados infrações administrativas. Então, né, quando uma empresa, ela não, ou um participante, ele não tem condição de recorrer e recorre simplesmente, né, por chicana, né, existe então os procedimentos administrativos aqui, né, com infrações previsto, né, para esse tipo de procedimento. Tá? Então, ó, as infrações têm origem na realização de alguma conduta ilícita e pode ser aqui colocado como a não celebrar o contrato quando o vencedor é convocado dentro do prazo de validade da sua proposta. Né? Deixar de entregar documentação exigida para o certame. Né? Então, está participando ali só para causar tumulto. Apresentar documentação falsa. Dar causa ao retardamento da execução de um objeto de contrato. Né? Então, reclamar, ficar entrando com um processo de requerimentos e né, de análise dos processos, né, sem que ele tenha direito ou prova substancial para mudar o resultado. Tá? Não manter a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, assumir comportamento inidôneo, ou seja, né, fraudulento, com claro objetivo de causar dano ao erário público, né, cometer fraudes fiscal, entre outras. Tá? Então, configurados esses atos infracionários, né, haverá sanção administrativa com o impedimento e a suspensão de licitar e de contratar com a administração pública por um prazo de até 5 anos, enquanto subsistirem os motivos da apenação. Né? Então, o cara apresentou o erro, foi pego em flagrante ali, então ele vai ficar até 5 anos sem poder participar do processo licitatório, ou enquanto, né, aqueles erros que ele praticou, eles estiverem válidos, né, enquanto ele não modificou aquilo ali. Né, então, esse prazo pode se estender ainda mais. O infrator pode também ser descredenciado do SICAF, né, que é Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores. Né? Então, só lembrando, né, que todas as empresas que já, né, prestar algum serviço ou fornecer algum produto para os órgãos estatais, eles ficam cadastrados no SICAF e isso facilita, né, o seu acesso, né, para a participação de outros processos licitatórios. Em relação ao desfazimento da licitação, né, é imperioso a gente destacar que na Lei 10.520 de 2002 foi silente, né? Então ele não fala, né? A lei não comenta sobre o desfazimento, né? Então fica meio turvo, fica meio nebuloso nesse sentido. Em que se pese tal fato que o decreto 3.555, né, todavia previu a anulação do procedimento em caso de ilegalidade e de revogação por razões de interesse público, né? Então teve um outro decreto, né, que veio para trazer luz a esse nevoeiro aí que na lei ficou, né, não foi mencionado, que seria desfazer o processo de licitação. Então, o decreto 3.555, ele traz essa luz aí, né, que prevê tanto o processo de anulação, né, dentro de um procedimento, né, nos casos de ilegalidade, e revogação, que é voltar atrás, né, por razões de interesse público. Então, a hora que o órgão entende, né, que o processo licitatório ele não traz vantagem pro erário, né, pro público, ele se coloca no direito de, né, voltar atrás. Né? Então, o decreto ele garante isso. O Danilo está sendo adicionado aqui no grupo a partir de agora. Qualquer coisa eu assisto. Apareceu. Qualquer coisa vocês me mandam uma mensagem. Apareceu, né, Danilo? Cadê? O professor dele.
Danilo, coloca o mute aí no seu microfone, por favor. Já tá ligado. Não, Tá escutando? desabilitar o microfone. Aumentar? Não, desabilita ele. Só quando você for fazer uma pergunta, que senão eu fico É do escutando. professor dele. Beleza. Tá? Então é importante a gente informar aqui também, né, trazer esse aspecto, que no caso de uma revogação, o administrador ele não tem inteira liberdade de desfazer esse processo, né? Então a revogação ela é condicional, ou seja, ela só pode ocorrer se os motivos administrativos, né, se originarem de fato superveniente, né, ou devidamente comprovado. Então tem que estar claro, comprovado, com prova, ser robusto, né, que teve algum problema, exigindo inclusive que seja pertinente e suficientemente para dar amparo ao ato de revogação. Então não é simplesmente um ato, não quero mais fazer, não gostei da empresa que ganhou, né, tem um problema lá com esse gestor, vou revogar. Não, né, tem que comprovar os motivos, né, de forma clara e de forma substancial para poder fazer a revogação, né, do processo de licitação. Vale mencionar ainda que, a despeito da simplificação do procedimento do pregão, né, em relação às modalidades que são convite, tomada de preço, concorrência, leilão, concurso, né, só para lembrar, que estão descritos na nossa lei de licitação, né, que é 8.666 de 93, né, faz-se necessário que haja um controle de atuação administrativa, né, então o processo administrativo, os gestores administrativos do leilão, né, eles não vão atuar livremente, tem que ter um controle sobre eles, né. Então, deste modo, a fim de propiciar tal controle, é exigido que os atos essenciais do pregão, ainda quando eles são provenientes, né, oriundos de meios eletrônicos, sejam formalizados em um processo administrativo. Então, ele tem todo um rito, né? Pode-se acontecer de maneira virtual, né, no ambiente tecnológico, mas tem que ter todo um rito para ser feito, tá? O processo administrativo ele é indispensável para a observância do princípio da publicidade e a função de auditoria e controle exercida pelos órgãos competentes, né? Então, por mais que tenha um processo tecnológico, né, o ato administrativo, né, a formalidade, a formalização ali do pregão nesses atos administrativos, ele vai garantir um controle e um rastreio de todas as ações, né? Então, isso que garante, né, a imparcialidade, é um processo transparente, né, dentro do processo. Dentro, então, das formas, né, de contratação, de licitação que nós temos, né, então surge uma outra, né, forma que se chama as famosas PPPs, né, que são as parcerias públicos-privadas. E ela deve ser entendida, né, em um contexto histórico específico, mesmo porque a PPP, né, é um processo recente que nós temos na história do nosso país, ele não vem de muito tempo, então ele ainda vai, né, se moldando, vai se ajustando aqui às realidades, tá? Então a parceria público-privada, né, é uma espécie de contrato de concessão, né, onde insere-se num processo de modernização do Estado, no sentido de reformá-lo por meio da descentralização administrativa. Então, a grosso modo, o que é a PPP? Né? Parceria público-privada. É a união, né, do público, dos órgãos governamentais, com a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada tem a competência, a prerrogativa, a expertise de atuar em determinados segmentos, né, que o governo não tem. Então, para modernizar, para ter um atendimento à população melhor, né, eles procuram fazer essas parcerias sobre a forma de concessão, né? Então, é muito comum, por exemplo, né, a gente tem aqui as concessões, por exemplo, das estradas de São Paulo, né? É comum a gente ver nos repórteres, nos telejornais, falar a malha rodoviária aqui de São Paulo é a melhor do Brasil. Por quê? Né? Ela foi feita parcerias públicos-privadas, foi feita a concessão, né, para concessionárias, no qual elas fazem a modernização da estrada, né, faz a manutenção dela por um determinado período. E nesse período ela vai se remunerando
através do processo de cobrança de pedágio, né? Então, e aí, depois de determinado tempo, né, que se encerra a concessão, é feito um novo processo, né? Ou pode voltar para a administração do Estado, ou pode fazer um outro processo, né, de licitatório, para ver quem que vai, né, pegar, né, conquistar essa concessão, né? E é sempre através, né, normalmente do processo de leilão, tá? Pode ser por pregão, inclusive, eletrônico ou presencial, tá? Então, a ideia é diminuir o tamanho do Estado, né, na hora que se faz uma PPP, né, para que a administração pública também busque resultados de prestação de serviços públicos, né? Então, o Estado deixa de querer assumir, né, realizar tudo que ele não tem competência para fazer, né, e transfere essa responsabilidade, né, desse ato administrativo para as empresas que terá expertise nesse sentido, né? E aí a gente consegue melhorar, né? Então, um grande exemplo que a gente tem aqui, como eu já disse, né, é a concessão das estradas paulistas, né? E a gente tem muitas outras, né? Então, concessão de portos, aeroportos e por aí vai, né? Então, é importante ter o domínio sobre a gestão de contratos, né, e contratos administrativos. Para tanto, né, então a gente vai fazer um parênteses aqui, né, é necessário também dominar o conceito de serviços públicos, né? Você sabe o que são serviços públicos? E o que são contratos, né? O que são concessões? Então, a gente vai fazer uma pausa aqui no conteúdo para justamente indicar, né, e falar sobre isso, né? A Eunice chegando, vamos admitir, o José Geraldo voltando, né? Nós estamos aqui já em 6. Vamos voltar aqui para a tela. Ei, Tiagão, hein? Não vai dormir, hein? Então, a primeira pergunta aqui, ó, né, que nos leva a informar que não existe um conceito único sobre serviço público por parte de nenhum estudioso. Então, não existe um consenso, né? Tem diversas vertentes de pensamento aqui. Existe, na verdade, diversas escolas, né, e controles e correntes teóricas que tentam indicar os elementos para a identificação de uma atividade como serviço público. Em que, se pese tal fato, vamos tentar, de um modo geral, trazer uma definição, né, da expressão serviço público. Em sentido subjetivo, né, ela pode ser usada como sinônimo de administração pública. Assim, não se refere a qualquer atividade específica. E sim ao conjunto de órgãos e entidades que desenvolvem as atividades administrativas. Então, né, serviço público está relacionado a todas as atividades de órgãos públicos que executam atividades administrativas que trazem um bem comum, que prestam serviços, né, que vão refletir para a sociedade, tá? Num sentido objetivo, né, a expressão serviço público, ela reporta determinada atividade ou conjunto de atividades. Assim, teríamos o serviço público como um aparelho administrativo do Estado, né, e serviço público como uma atividade realizada, né? Então, é algo que o Estado tem que propor, né, para a população e como que ele executa essas tarefas, tá? Na nossa discussão aqui, se faz presente utilizarmos a expressão serviço público como uma atividade, no seu sentido objetivo, ou seja, as tarefas, tá? Então, logo, o serviço público é toda atividade realizada direta e indiretamente pelo poder público e colocada à disposição da sociedade, né? Então, as aulas, por exemplo, num colégio municipal, né, é uma atividade pública exercida por um funcionário público que é conhecido como professor, né? Um professor de uma rede pública, ele executa uma atividade pública. Quando a gente vai numa administração da subprefeitura, né? Então nós somos atendidos e somos direcionados ali para os guichês onde são, né, atendidos lá a questão de PTU, tapa-buraco, né, reclamação de barulho, né?
Então, para cada um daqueles servidores que vão estar nos atendendo, né, ali é um serviço público, ele estará atendendo, está executando uma atividade para atender uma demanda da sociedade. Tá? Então, nesse sentido. Né? Para entender melhor, né, vamos conhecer algumas conceituações trazidas pelos doutrinadores. Né? Então, Carvalho Filho, serviço público é toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sobre o regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias à coletividade. De Pietro, né, é toda prestação estatal que satisfaça direta ou indiretamente uma necessidade ou interesse da população. Melo, né, ele define o serviço público como toda atividade de oferecimento de utilidade ou comodidade material fruível diretamente pelos administrados, prestado pelo Estado ou por quem lhe faça, às vezes, sobre um regime de direito público. Né? Então, portanto, consagrador de prerrogativas de supremacia e de restrições especiais, instituídos pelo Estado em favor dos interesses que houver definido com os próprios, né, no sistema normativo. Então, a gente vê aqui, né, os doutrinadores, né, os especialistas no sentido, né, colocando diversos aspectos, né, com relação ao serviço público, ora um relatando, né, que alguns vão ter uma prerrogativa maior por encargo de responsabilidade, que recebe, né, esse empoderamento, né, para atender às necessidades, né, e outros, né, são um pouco mais objetivos na sua explicação, que é a execução de tarefa para trazer, né, o objetivo de prestação de serviço aqui para a sociedade. Né? Alexandrino e Paulo, né, serviço público é atividade administrativa concreta traduzida em prestações que diretamente representem entre si mesmos utilidades ou comodidades materiais para a população, em geral, executada sobre regime jurídico de direito público pela administração pública, e, se for o caso, por particulares, delegatários, né, concessionários ou permissionários, ou ainda, em restritas hipóteses, detentores de autorização de serviço público. Então, aqui o Alexandrino e o Paulo, ele começa a trazer informações, né, dessas empresas, né, que são concessionárias, que conseguem, né, através do processo da licitação, né, começar a prestar serviço em nome do Estado. Né? Então, ele é o primeiro a reconhecer e trazer esse aspecto aqui. Então, agora é o momento da gente entender o quanto o poder público celebra os contratos, né? Esses estão relacionados com a prestação de serviços públicos. Finalizando essa premissa, passaremos para o segundo questionamento que iniciou a nossa discussão. Né? Então, o que são contratos? Contratos, sejam públicos ou privados, são acordos bilaterais, né, de vontades, ou seja, resultam da manifestação da vontade, né, que conta, né, entre duas partes. Quando a gente fala de contratos públicos, né, então de um lado tem o agente público, o órgão, o setor, né, que está demandando um serviço, e do outro lado tem os grupos concessionários privados que desejam, né, celebrar essa contratação para prestar esse serviço, né, em busca de quê? Né, de ganho monetário. Então, alguém oferece recurso para fazer alguma coisa e alguém está querendo ganhar esse recurso e está querendo prestar esse serviço. Né? Então, por isso que são contratos bilaterais. Essa discussão nos direciona a um questionamento, né? A partir da noção do contrato geral, né, que vai da vontade de duas partes, como podemos definir o que são contratos administrativos, né? Então, o contrato administrativo é o acordo, ajuste firmado entre a administração pública, né, com particulares ou com outras entidades administrativas, nos termos estipulados pela própria administração pública contratante, em conformidade com o interesse público sobre regência predominante do direito público. Ou seja, o contrato de administração pública é a formalização, né, dentro das normas e das prerrogativas daquele órgão que está fazendo
a contratação, né, que está registrando aquilo que eles estão contratando, tá? Na definição, podemos inferir, né, que o contrato é feito pelo poder público com um particular ou com outra entidade administrativa, né? Então, de repente, um outro órgão do governo pode prestar esse serviço, né? Olha que interessante. A gente vê nesse momento de crise, né, que estamos tendo, né, a inter-relação, né, entre os ministérios, né? Então, é sempre muito discutível, né? O que um ministério está fazendo, outro está deixando de fazer, né? Então, a gente vê sempre nas entrevistas, né, que eles estão falando, parte desse serviço aqui só está sendo possível porque o outro ministro ali, através daquele órgão que está sob o seu comando, né, está prestando esse serviço, trazendo essa informação aqui para nós. Então, para que isso aconteça, né, tem a celebração também, né, a formalização de um contrato público entre eles, tá? Nem sempre é somente, né, entre o público e o privado, pode ser entre agentes públicos mesmo, tá? Os termos do contrato são estipulados pelo poder público que está contratando e deve prevalecer o interesse público, sendo, né, o contrato regido, né, através das leis baseadas na nossa Constituição, tá? Então, mas olha que ato aqui interessante, né? Ele tem que prevalecer, né, o interesse público, né? O benefício à maioria. Isso que é o mais importante na celebração, né, de um contrato público. Além dessas definições, há outros contratos, né, chamados de atípicos, né, também celebrados pela administração pública, que, diferentemente da definição anterior, são regidos pelo direito privado. Tais contratos são denominados contrato da administração ou contratos de direito privado da administração, né? E os que são contratos da administração, né? Contrato da administração é o acordo ajuste firmado pela administração pública e particulares na qual a administração não figura na qualidade de poder público, sendo tal ajuste, por isso, regido predominantemente pelo direito privado, né? Então, quando a gente fala direito privado, né, principalmente regido pelas as regras, né, do Código Civil, né, que vai regulamentar as nossas ações aqui. Então, aqui, veja que na definição, né, que a gente acabou de falar, podemos inferir, né, que o contrato é feito pelo poder público apenas com particular. E a administração, nesse caso, não irá configurar como poder público, pois o contrato será regido direto pelo direito privado. Então, tem bastante definições aí, né? A gente consegue perceber algumas diferenças entre os contratos administrativos e contrato da administração, né? Ou seja, são contratos internos, né, para utilização interna, e outros já são, né, para a relação direta com o privado, né? Então, um vai ser regido pelas leis, né, da normatização dos atos públicos, e outros são pela regularização, né, e gestão dos atos privados, né? Então, a gente tem que ficar sempre atento a esse tipo de detalhe, tá? Então, aqui, a fim de exemplificar, né, veja a seguinte situação. Imagine um contrato de abertura de conta corrente firmado entre um particular e o Banco do Brasil, né? Então, você vai lá e abre sua conta corrente, né, assina lá o contrato, que é a Sociedade de Economia Mista, né? Então, o que é economia mista? O Banco do Brasil é uma empresa que é parte pública e uma parte privada. Então, ele tem capital aberto, mas o governo ainda mantém lá 51% das ações para dominar, né, a sua administração, né? Então, nessa situação, nós temos um contrato de administração e não um contrato administrativo, ou seja, nós temos uma relação, né, de contrato privado, porque não será um ato administrativo, não vai ser interno, né? Vai ser uma relação privada com um ente privado, né? Então, porque aqui não
se busca o interesse público, mas somente o interesse das partes, né? Então, contrato de conta corrente lá do Banco do Brasil com você, né? Então, ele busca o interesse do banco e o seu interesse particular, não do interesse coletivo, tá? Que estarão em posição de igualdade jurídica, nesse caso. Um outro exemplo que pode ser destacado ocorre quando a administração pública celebra um contrato de locação com um particular, né? Figurando como locatária também, né, realizará um contrato da administração. Um contrato administrativo, ele é celebrado com o objetivo de melhorar o desempenho da administração pública, né? Então, por meio de realização de obras, compras, fornecimentos, locações, alienações, serviços, concessões, né? Então, veja bem, isso é um contrato administrativo, tá? Não um contrato da administração. Importante saber que os contratos administrativos são regidos pela Lei de Licitações, né, que é a nossa 8.666, e não pelo Código Civil, como nos demais contratos, e que em qualquer caso a administração pública só pode atuar visando a satisfação de interesse público, né? Então, contrato administrativo, ele vai estar sendo regido aqui pela nossa lei de licitações, e que a lei de licitação, ela visa, né, o interesse coletivo, o interesse público. O contrato administrativo, obviamente, deve ser vantajoso para a administração pública, né, pois através dele serão executados obras e serviços públicos de que a população brasileira necessita. Cumpre informar aqui, né, que os contratos administrativos, em decorrência da participação da administração pública, né, com supremacia do poder, possuem certas características que os demais contratos não possuem, né? Então, essas peculiaridades, essas características, essas diferenciações são chamadas, né, por um autor que se chama Hélio Lopes, né, de cláusulas exorbitantes, tá? Então, o que são essas cláusulas? São utilizadas pela administração pública e que se traduzem por prerrogativas e direitos da administração pública, né? Então, é só de cunho da administração pública, né? Só eles que podem se utilizar e se valer dessas prerrogativas, tá? As principais cláusulas exorbitantes, né, no direito brasileiro são, então aqui, possibilidade de alteração e rescisão unilateral do contrato, né? Então, o órgão público, ele pode olhar ali, mesmo tendo um contrato bilateral, só ele pode, em determinado momento, falar, ó, não quero mais, vou extinguir, vamos cancelar esse contrato, tá? Segunda, no equilíbrio econômico e financeiro, né? Então ele pode fazer essa exigência e atuar nesse sentido, né? Na revisão de preços e tarifas, né? Então ele pode, de repente, identificar que o contrato ali, ele está sendo desvantajoso para o concessionário, ele pode propor reajustes, né, pode fazer um equilíbrio ali de valor, né, até mesmo uma recomposição inflacionária, né, e na outra contrapartida ele pode, né, solicitar que seja feita, né, um desconto ali, uma melhora no preço também, tá? Ele pode também atuar com relação à inoponibilidade da exceção, né, do contrato não cumprido, ou seja, né, ele pode executar ali ações quando o contrato ele não foi cumprido, né? Atua no controle do contrato, né? Ele vai verificar todos os processos de atuação, de cumprimento, descumprimento, de cláusula, né, das questões técnicas, né, de qualidade daquilo que foi, né, contratado, que foi objeto do processo licitatório, né? Ele vai atuar também numa ocupação provisória e na aplicação de penalidades contratuais, né, por parte da administração. O artigo 58 da Lei 8.666, né, que é a Lei de Licitações, ele prevê as prerrogativas na contratação da administração pública, né? Então, ele coloca aqui no artigo 58 o regime jurídico dos contratos administrativos
instituídos por essa lei, confere à administração, em relação a eles, as prerrogativas de modificá-los unilateralmente, né, para melhor adequação das finalidades de interesse público, né, e volto a ressaltar, sempre com o objetivo do bem comum, do interesse coletivo, tá, interesse público, respeitados os direitos do contratado, tá. Ele tem o direito de rescindir unilateralmente, né, os contratos, fiscalizar a execução, aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial, né, de ajuste. Em caso de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto contratado, né, do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar a apuração administrativa de faltas contratuais, né, pela empresa contratada, bem como na hipótese de rescisão de contrato administrativo. Então, quando ele sente assim que está tudo indo pelo ralo, né, ele ainda pode, né, acessar o local, né, se fazer presente ali, né, para estar verificando em loco. Os contratos administrativos, eles são regidos pelo direito público, entretanto, aplicam-se a eles, né, supletivamente os princípios da teoria geral de contratos, que também consta do artigo 55, né, da Lei de Licitação, né, que estatui sobre as cláusulas necessárias para todos os contratos administrativos. Então, no artigo 55, né, ele traz aqui algumas cláusulas necessárias que estejam no contrato. Então, aqui, a primeira cláusula, né, o objeto e seus elementos característicos, né? Então, lembrando, o que é o objeto, né? É aquilo que está querendo está sendo licitado, né? Então, se eu preciso, né, fazer a aquisição de merenda escolar, meu objeto é a merenda. Se eu preciso, né, fazer a pavimentação de estradas, né, ampliação, duplicação de estrada, objeto, né, é justamente essa obra de engenharia, duplicação, ampliação das estradas, e assim por diante. Isso que é o objeto. Aquilo que se deseja, né? Segundo, né, o regime de execução ou forma de fornecimento. Então, ele vai determinar como que vai ser executada essa obra, de que forma que tem que ser feito, vai colocar lá os cronogramas, etc. O preço e as condições de pagamento, né, os critérios, database, os períodos de reajuste de preço, vai ter no contrato, né, os critérios de atualização monetária, data de adimplemento, né, das obrigações, né, quando fazem os ajustes financeiros, né, e efetivamente, né, o pagamento em si. Quarto, né, os prazos de início de etapa de execução, de conclusão e entrega, né? Então, veja que isso daqui, né, é como se fosse um escopo de um projeto. Ele vai te determinando, né, cada etapa, cada movimento aqui, né, que está na lei, né, do projeto de entrega daquilo que está sendo contratado. Quinto, né, o crédito pelo qual ocorrerá a despesa, né, com indicação da classificação funcional, programática e da categoria econômica, né? Então, ele vai indicar, né, até o ato contábil, né, no contrato tem que estar lá mencionado. As garantias oferecidas para assegurar a plena execução, né, quando exigidas, né. Sexto, né, os direitos e as responsabilidades das partes, né, das penalidades cabíveis e dos valores das multas. Oitavo item, né, os casos de rescisão. Então, também estará descrito nesse contrato, né, aquilo que poderá causar o processo de rescisão contratual. Nono, né, reconhecimento dos direitos da administração, né, em caso de rescisão administrativa. No 10º item, as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, né, se for o caso. 11º item, a vinculação ao edital, né, de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor, né? Então, todo o processo licitatório ele tem que estar aqui discriminado também nesse contrato, né? 12º item, a legislação aplicável à execução do contrato, em especial aos casos omissos, né? Tudo aquilo que está dentro da lei e ressaltar, de repente, aquilo que não está previsto também dentro do processo legal, né?
13º item, obrigação do contratado de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, né? Então, coloca mais aí um item de obrigatoriedade aqui para aquele que está ganhando o processo licitatório, né? O que ele tem que atingir, tá? Então, aqui, ó, observe que a administração pública tem o dever legal de inserir essas cláusulas em todos os contratos administrativos que ela participar, inclusive nos contratos de concessão, né? O artigo 61 da Lei de Licitações também estabelece algumas exigências sobre a formalização dos contratos, né? Então, todos esses 11 itens que nós colocamos aqui, ele vai se fazer em todos os contratos administrativos, né? E mais alguns agora, né? Então, o artigo 61, ele coloca aqui que todo contrato deve mencionar os nomes das partes e de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, né? Ou seja, a assinatura, a realização, né, do contrato, o número do processo de licitação, a dispensa ou a inexigibilidade, né, se for o caso, né? A sujeição dos contratantes às normas da licitação, né? E ainda em parágrafo único, ele coloca, né, a publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial, que é condição indispensável à sua eficácia, né? Será providenciada pela administração até o 5º dia útil do mês seguinte, né, da sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 dias daquela data, né? Qualquer que seja o valor, ainda sem ônus ressalvado no disposto. Então, fora a discriminação, a comprovação, todo o processo de transparência, né, ele ainda vai ser, né, ele tem que ser colocado, né, disponível dentro da imprensa, né, oficial, ou seja, do diário oficial. No caso onde o diário oficial não chegue, né, não tem acesso, né, tem que ser em jornal, em imprensa de alta circulação, com grande relevância para poder ser utilizado. A nossa Constituição Federal, no seu artigo 37, no inciso 21º, né, ele permite a contratação de serviços públicos executados por terceiros, né? Isso significa, né, uma descentralização da prestação, né, ou execução de alguns serviços específicos mediante o afirmamento, né, de um contrato, né? Então, aqui, o poder público, ele atua indiretamente ou de forma descentralizada também por meio de concessão, né, que é a permissão que é o nosso tema principal aqui, que são as PPPs, parceria público-privada, onde o poder público ele não tem aquela competência para execução, porém, né, existe uma necessidade e existem empresas com know-how e competência para isso que desejam prestar esse tipo de serviço, tá? Então aqui, ó, né, até esse momento a gente tem que ter entendido, né, que a delegação dos serviços públicos comum ele pode se dar por meio de concessão ou de permissão, tá? Quando o Estado passa por um terceiro, né, para um terceiro a execução do serviço público, mas também mantém a titularidade desse serviço. Então, para entender um pouquinho desses institutos, né, segue abaixo o quadro comparativo das principais características das concessões e das permissões de serviço público, conforme está descrito na Lei 8.987 de 95. Né? Então, o que nós temos aqui? Concessão, ela é a delegação de prestação de serviço público, permanecendo a titularidade com o poder público, né? É uma descentralização por colaboração. Já a permissão, né, é a delegação da prestação de serviço público, permanecendo a titularidade também com o poder público, descentralização por colaboração. Voltando aqui para a concessão, né, prestação de serviço por conta e risco da concessionária sobre fiscalização do poder concedente, tem a obrigação de prestar serviço adequado sob pena de intervenção, aplicação de penalidade administrativa ou extinção por caducidade, né?
Quando há a permissão, então, na prestação de serviço, então a prestação de serviço por conta e risco, né, da permissionária sobre fiscalização do poder concedente, com obrigação de prestar serviço adequado sobre pena de intervenção e aplicações de penalidades administrativas ou extinção também por caducidade. Concessão, né, sempre precedida de licitação, na modalidade de concorrência, tá? Já a permissão, ela é precedida de licitação e não há determinação legal de modalidade específica. Então, quando tem uma permissão para atuar num determinado setor, né, não necessariamente, né, precisa ser a modalidade de concorrência das licitações. Pode ser por um convite, por exemplo, né, por uma carta convite. Tá? Na concessão, ele tem uma natureza contratual. Já na permissão ele tem natureza contratual e a lei explicita, né, ela deixa bem explícito a forma de se tratar o contrato de adesão no caso de permissão. Né? Então ele tem um controle maior aqui perante a lei. Com relação a prazo na concessão, né, o prazo determinado, ele é um prazo determinado, podendo o contrato prever sua prorrogação nas condições estipuladas. Né? Então é aquilo que a gente estava falando. Às vezes a gente tem uma concessão de uma rodovia, de um aeroporto, né, por um determinado número de anos, e essa concessão ela pode ser prorrogada ou, né, colocar um outro processo licitatório para ver quem que ganha. Né. Na permissão, né, a celebração com pessoa física ou jurídica não prevista a permissão, né, a consórcio de empresas. Né, então, ele é um pouquinho, né, diferente aqui. Já na concessão, né, a celebração é sempre com pessoa jurídica ou com consórcio de empresas, mas não com pessoa física. Então, a permissão voltada para pessoa física, a concessão para grupos empresariais. Tá? Na concessão não há precariedade, tá? E na permissão, né, tem a delegação a título precário. Né? Então, tem aqui essa diferencinha. E na concessão não é cabível revogação do contrato. Então, assinou o contrato, né, finalizou ali a adjudicação do contrato, tem que ser celebrado até o final, não pode ter revogação. Já na permissão, né, existe a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Então, o poder público ele pode simplesmente falar, você não está atendendo aquilo que a gente precisa, vamos encerrar aqui a contratação. Né? Cabe registrar ainda que se faz necessária a edição de lei autorizativa, né, para execução indireta de serviços públicos, mediante concessão ou permissão. Assim, a União, os Estados e o Distrito Federal e os municípios, né, para celebrar os contratos de concessão ou permissão, deverão ter lei que autorize a realização do contrato. Né? Então, existe, né, a lei de licitações que orienta, porém, né, cada ente federativo aqui, ele tem que criar a sua lei que vai doutrinar e vai regulamentar esse processo. Será que em nenhuma situação a exigência de lei autorizativa estará dispensada? Né? Então, sim, né, os serviços de saneamento básico e limpeza urbana, bem como os serviços públicos, que a Constituição Federal e as constituições estaduais e as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios indicam como passíveis de serem prestados mediante delegação. Tá? Então, aquilo que já consta na Constituição, nas leis estaduais, municipais ou do Distrito Federal, eles podem, como já consta da lei, pode ter a dispensa, né, do processo, né, de execução de uma nova lei. Tá? Então, na lei 9.074 de 95, né, ela também permitiu a concessão de serviços de transporte e expressamente autorizou a concessão e a permissão de serviços e obras públicas. Né? Então, nesses casos específicos, né, não precisa ter uma outra lei para regulamentar, né, o processo.
é preciso entender que a concessão de serviço público foi a primeira forma que o poder público utilizou para transferir a terceiros a execução de um serviço público, né? Então, a concessão foi a primeira forma de PPP. Isso se deu a partir do momento em que o Estado foi assumindo novos encargos no campo social e econômico, né? E a partir daí sentiu-se a necessidade de encontrar novas formas de gestão do serviço público e da atividade privada exercida pela administração, né? Então, à medida com que vai aumentando o tamanho do Estado, né, o Estado ele vai percebendo que ele não tem condição de atender todo mundo, de atender todas as demandas. Então, ele busca formas de conseguir atender, né? Então, essa situação tinha dois propósitos. A ideia de especialização, né, com vistas à obtenção de melhores resultados, e de um outro lado, com o mesmo objetivo, a utilização de métodos de gestão privada mais flexíveis e mais adaptáveis ao novo tipo de atividade assumida pelo Estado, né? Então, o Estado, ele deixa, né, de ser um executor, né, e passa a ser um gestor, né, um administrador do recurso público para estar utilizando e trazendo aquilo que precisa ser melhor, né? Se a gente voltar, né, para um aspecto, o nosso olhar para um aspecto econômico, né, nós temos hoje, né, dois autores muito importantes da teoria econômica global, que é Adam Smith, né, que é o pai do liberalismo, e ele coloca que o Estado ele não pode intervir no mercado, né, e que o próprio mercado se autorregula, né, e por um outro lado nós temos Keynes, né, que ele já vem com a teoria totalmente, né, modificada desse liberalismo extremo, né, que o Adam Smith coloca, que ele fala que justamente o Estado ele tem que intervir no mercado naquilo que for considerado, né, estratégico, né, e ele começar a regulamentar, a atuar no mercado e incentivar a ação privada, né? Então, às vezes nós temos ações de que não é interessante, não existem empresas que queiram executar porque não traz um retorno muito grande, né? Aí o Estado tem que atuar e está fazendo, né? Então, por muito tempo, né, a partir da década de 30, né, os Estados começaram a pegar e abraçar essa ideia de Keynes e querer executar tarefas que eles não tinham como competência ou expertise para isso, né? Então, para tudo que, né, é exagerado, né, em determinado momento há um equilíbrio, né? Então, a gente não pode, como diria, né, os nossos vovós e vovôs, né, não podemos ser nem 8 nem 80, a gente tem que estar ali no equilíbrio. Então, o Estado que abraçou tudo, né, em determinado momento fala, não consigo dar conta de tudo, eu tenho que dar conta de, né, saúde, educação, moradia, saneamento, né, e como que eu faço isso? Eu não consigo, né? Então, eu vou transferir, delegar essas responsabilidades, né, para a iniciativa privada. E aí nós temos as celebrações desse contrato administrativo, né, e a execução das PPPs, né, as parcerias públicos-privadas, né. Então, nesse contexto, dessa nova maneira de administrar, é que foi necessário criar a modalidade de contrato de concessão conhecida como PPP, né. Importante mencionar, né, que as parcerias públicos-privadas têm como objetivo atrair o setor privado, nacional e estrangeiro, basicamente para investimentos em projetos de infraestrutura de grande vulto, né, que são obras grandes, necessárias ao desenvolvimento do país, cujos recursos envolvidos, né, excedem a capacidade financeira do setor público, né. Então, vamos imaginar hoje, se o Brasil tivesse que construir uma hidrelétrica que nós temos hoje, por exemplo, né, no Rio Paraná, no Rio Paraguai, né, lá em Foz do Iguaçu, hoje nós não teríamos, né, condições de fazer isso. E foi feito, né, na época dos militares, no que eles assumiram essa prerrogativa de que o Estado tinha que fazer, né, então eles saíram fazendo, tá? Furnas e por outras, né? Hoje, né, o Estado ele não tem mais essa
condição, não tem essa competência, porque a população cresceu, as demandas modificaram, né? Então, e a expertise, né, está na iniciativa privada. Então, eles têm que buscar, né? A gente tem que aumentar nosso nível de energia, né? Melhorar, né, nossa produção para atender todo mundo, né? E o Estado ele não evoluiu, ele não cresceu, né, a ponto de seguir, né, com a iniciativa privada. Então, ele tem que, né, buscar essa parceria, né, onde ele é detentor de recursos, né, vai fazer a fiscalização, né, mas cede a concessão para alguém executar, né, isso por eles, né, seja empresas nacionais ou estrangeiras, não importa. Os autores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, né, eles salientam, eles, né, gostam de ressaltar aqui que a principal estratégia para atrair esses investimentos é assegurar ao parceiro privado um retorno mínimo sobre o capital investido. Aliás, né, todo gestor sabe que qualquer objetivo de empresas é lucratividade. Então, se uma empresa ele não vislumbrar que um projeto vai ser lucrativo, vai ter retorno sobre o seu investimento, ele não entra, né? Então o Estado ele tem que ter isso em mente, que quem vai executar tem que ter ganho, né? Tem que ter lucratividade, caso contrário ele não vem, tá? Este retorno mínimo é proporcionado por uma contraprestação paga ao investimento privado pela administração pública, ou seja, né, pelo nosso parceiro público. E muitas vezes, né, a gente faz esse pagamento, né, através de pedágios, né, de taxas, né, às vezes taxas que a gente nem tem o conhecimento das contas que estão embutidas, né? Então, quando a gente vê aqui, pega uma conta de luz, né? Então a gente vê lá taxa de fornecimento, taxa de energia, taxa para fazer a distribuição, né, em região que é menos favorecida, né? Tudo isso daí, né, a gente vai pagando, vai fazendo essa redistribuição de recursos para com que haja o interesse, né, de que as empresas façam, né, a execução desse serviço, dessa manutenção, né? Os que defendem a parceria público-privada argumentam que se trata da única forma de serem realizados no Brasil os investimentos de infraestrutura, né, imprescindíveis ao seu crescimento. Os que criticam, por sua vez, informam que se trata de um capitalismo sem risco, em que a empresa privada sempre ganha, seja com retorno direto do empreendimento, seja com a remuneração a ela paga pelo poder público, né? Mas aí a gente tem que sempre voltar, né, para a visão daquilo que é o melhor para o bem comum, para o bem coletivo, né? Então, todo empresário, né, ele ao assumir um projeto, ele assume risco e ele vai buscar lucratividade. Isso é ponto, né, de entendimento conhecido e notório, né? Então, para que haja de repente o atendimento, né, e a concessão para a execução de melhores serviços, né, tem que se buscar o equilíbrio nesse sentido, de remunerar o investidor, né, e de se cobrar um serviço com qualidade, né, abundante aí para aqueles que necessitam. Tá? Tranquilos? Acordados? Tranquilo, professor. Então, vamos lá. Sim. Bis? Então vamos lá, gente. Vamos pegar aqui um tempinho, né, para fazer um momento de lembrança aqui de vocês, do nosso grupinho, né? Nós já estamos aqui no primeiro bimestre. Liga aí, Thiago. Danilo. Ô, Danilo. Tem um cara assistindo o Silvio Santos aí, cara. Ei, turminha animada. Então, aqui, essa aula é a primeira do segundo bimestre, né? Então, nós já estamos findando aí a reta final da disciplina, né, do curso.
e aí daqui a pouco acaba, né, os prazos de lançamento de nota, né? Então, galera, quem não entregou os trabalhos ainda, né, tem que se dar uma coçada para entregar o mais rápido possível, tá? Não quero ficar falando, né, que o professor está dando mais chance, né, mas é porque hoje nós vivemos essa situação que é diferenciada, né? A gente sabe que muitos, principalmente aqui para essa turma que atua com logística, não parou, tá trabalhando frito louco, né? A carga de serviço aumentou pra caramba, né? E aí eu acho que faz parte, né, de a gente, né, colocar aí, ter uma empatia aí com vocês, né, se colocar um pouquinho no lugar e flexibilizar um pouquinho, né, mas por mais que a gente queira flexibilizar, né, a gente tem um prazo também e o sistema ele vai fechar, né, então não deixa para a última hora, tá? Semana que vem já é a nossa prova B1, tá? Ela será online, né, então já marca aí semana do dia 20, né, para vocês fazerem a prova. Ter aula a partir de 19 horas. Já vai estar habilitado aí a prova para vocês acessarem ao AVA, estar respondendo. Tá? A prova ela será composta de 10 questões de múltipla escolhas, vale um total de 1.000 pontos a prova, ou seja, cada questão vai valer 100 pontos. Né? Então dá para vocês fazerem com calma, tranquilos, né? Conseguir revisar o material aí com atenção para conseguir, né, angariar bastante pontuação aí nessa B1. Né? A gente não sabe como que vai ser, né, o andar da carruagem aí desse confinamento, dessa restrição de convivência que nós estamos vivendo, né? Então, até o início de maio, né, a gente ainda está aqui com as aulas online. De maio para frente, né, até a gente não sabe, pode ser que, né, esteja um afrouxamento aí da, da, da desse processo que a gente está vivendo, ou pode ser que ele seja prorrogado por mais um período. Então, né, não podemos bobear. Tá? Vamos ficar alerta aí para estar preparado para o que der. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. A gente mencionar. Caramba. Então, eu vou aproveitar aqui para ressaltar alguns pontos importantes, né, do processo de licitação, né, que eu fiz aqui algumas anotações aqui para mim não esquecer aqui para relembrá-los, né, aí dar uma fortalecida do que a gente já falou até a semana passada, né? Então, licitação, né, um processo administrativo. O sinal tá muito ruim. Tá travando. Travou, professor. Tá travando aí, professor. Deu uma travadinha aí, tá voltando. É o Silvio Santos aí, ó. Acho que é o problema tecnológico, a internet. Né? A gente estava falando ainda na aula de ontem, né, que a gente tem, dentro dos modelos econômicos que a gente tem aqui, né, a gente tem os modelos de oligopólio, que faz com que poucas empresas dominem o mercado. Né? Então, a internet aqui no Brasil ele faz parte de um oligopólio, a gente não tem muito onde correr. Ou você vai contratar na Claro, na Vivo, na TIM, né? Vai estar sempre entre eles. E aí a gente Já tá tem que preso, escolher né? o serviço que eles colocam para nós, né? Tudo uma bosta. A gente comparar com o que é feito, com o que se tem, por exemplo, né, no deserto do Saara, né? A gente viu, uma vez eu vi o Danilo Gentili fazendo uma live no meio do deserto, onde não tinha nada, a não ser areia, e a live chegando bem, né? Você conseguindo ver perfeitamente. Às vezes aqui, nós, na metrópole de São Paulo, tá fazendo uma aula online aqui, dá uma picotada, né? Começa a dar problema. Então, tá aqui para nossa visão.
né? Alguns princípios, né, vai basear, né, o processo de licitação, que é um ato obrigatório. Então, toda vez que um ente federativo precisa fazer a aquisição de um produto, de um serviço, né, precisa fazer obras grandes, tem que ser processo de licitação. Como que tem que ser baseada essa licitação? Ela é baseada em princípios, né? Então, nós temos o princípio da legalidade, que é aquele que está regido na lei, na Constituição Federal, né? Nada pode ser feito fora daquilo que esteja dentro da lei. Impessoalidade, né? Então, a gente não pode colocar, né, o benefício para alguém, não importa quem ganha, né? Desde que ele atenda todos os pré-requisitos, que ele esteja habilitado no processo licitatório, né? Não importa se eu tenho um gosto pessoal ou não por ele, ele tem que ser o vencedor do processo, né? Se ele teve o mérito. Processo de igualdade, né? Então eu tenho que oferecer as mesmas condições para todos, né? Eu não posso de repente criar um processo licitatório falando, ó, só pode participar do processo de licitação quem tiver a camisa do Brasil. Quem não tiver, não pode participar, né? Essa foi direto para o Danilo, né, professor? Ele está me ajudando aqui no exemplo, né? Então, porque é diferenciado, né? O Danilo está com a camisa do Brasil aqui. Se eu colocar essa questão, né, só ele iria poder participar, né? Então, acaba com a igualdade. Eu não sei se o Thiago tem, se o Cristiano tem, se o Wanderson vai ter, né? Vocês não sabem se eu tenho. Então, isso cria, né, uma desigualdade no processo, tá? Tem que ser, né, um processo de probidade administrativa, né? E probidade administrativa é mais fácil de explicar quando a gente lembra da improbidade, que é você administrar mal o recurso público. Então, a probidade é você administrar bem, você atuar, né, com respeito, né, ao erário público, né, você executar bem a sua atividade, tá? Tem que ter um julgamento objetivo, né? Então, quando for fazer a análise dos processos, né, da habilitação de empresas, tudo tem que ser de forma objetiva, ali não pode ter critérios subjetivos, né, porque tudo que é subjetivo pode ser questionado, né, aquilo que é objetivo ou está certo ou está errado, não tem jeito, tá? Tem o critério do dever de licitar, então é obrigatório, né, o processo de licitação para quase todos os casos que nós vimos aqui, né? Ele tem um procedimento formal, né, ou seja, ele tem que seguir um rito processual, né, de publicidade, ele tem que demonstrar que existe uma necessidade de uma contratação de um produto ou de um serviço, né, tem que tornar isso público, atrair os interessados, colher as informações, né, fazer a avaliação disso e adjudicar, né, aquilo que foi julgado vencedor. Tem que ter o processo de publicidade, ou seja, transparência, né? Tem que ser um ato público, não pode ser feito escamoteado, né, por debaixo dos panos, né? Tem que ter o processo, né, o critério de adjudicação, que é justamente aquele que ganhou, né, que teve o melhor processo, na melhor condição, ele ter a prioridade na assinatura do contrato administrativo, né? Dentro do processo de licitação, nós temos algumas modalidades, né? Que aí nós temos modalidade de convite, tomada de preço, concorrência, leilão, concurso, pregão, né? E dentro dessas modalidades, né? Algumas delas, por exemplo, elas são específicas por faixas de valores, né? Então, por exemplo, a concorrência só pode ser feita, né, quando a gente fala de obras de engenharia, para processos licitatórios acima de R$1,5 milhão, né? E quando for compra de produtos até 650 mil. Tomada de preços, né? Ele pode ter até R$1,5 milhão, né? Passou de R$1,5 milhão já tem que ser concorrência, né? E na compra de produtos também pode ser até 650 mil. Quando superar 650 mil, né, já vai para concorrência, né? A carta convite, né? Ele vai até 150 mil e para compras até 80 mil, né? Então a gente tem esses critériozinhos aí que são importantes, né, dentro do processo de licitação, que faltou mencionar na última aula, né, para lembrar que, né, é um processo, tá? É muito similar, né, como uma gestão de um projeto,
né? Você tem que entender todo aquele escopo, todas as regras, todos os trâmites para estar atuando. O processo de licitação, ele permite, né, o recurso, né? Então, o recurso ele pode ser tanto administrativo, e aí ele tem uma forma hierárquica, né, que você pode fazer recorrer, né, dentro da hierarquia, né, administrativa, e quando todos os processos de recursos forem eliminados, extintos, né, você perdeu em tudo, por exemplo, você ainda pode recorrer à instância judicial, tá? Mas sempre lembrando, né, que existem prazos regimentais que têm que ser cumpridos, né? Então, quando é alguém externo que faz, né, um processo de recurso, ele sempre terá um prazo maior, né, do que alguém que está participando internamente do processo de licitação, né? E eu acho que é isso, gente, para a gente fechar aqui com chave de ouro, né, reforçando esses pontos principais, né? Não deixem, né, de dar uma revisada aí naquelas questões que eu coloquei para vocês na pós-aula, né, que serve como um direcionamento do conteúdo que cai na prova, porque ele pega os pontos principais, tá? Até a atividade que eu passei para vocês era justamente para forçar vocês dar uma estudadinha e já ficar antenado naquilo que possivelmente possa cair na prova, tá? Porque ali já está, né, tem um suprassumo ali do conteúdo. Tranquilos? Alguma dúvida? Então, gente, eu vou encerrar aqui. Professor, só uma dúvida. Sim. O que vai cair mais na prova é o do 3 até o 8, é isso ou não? Não, vai cair da encontro 1 até o encontro 8. Ah, da 1 ao ponto 1 ao 8. Isso, encontro 1 até o encontro 8, que é o nosso conteúdo do primeiro bimestre. Certo. A prova tem previsão quando vai ser e aonde? Vai ser online, tá? Vai ser na semana que vem. Na quarta-feira da semana que vem vai estar habilitada a prova para vocês a partir das 19h10. Tá? Tá ok. Tá vendo o grupo não, seu Furtado? Não, eu vi lá. Vai ficar habilitado, acho que por 24 horas, né? Então, na quarta-feira que vem, nós vamos ter 20, 21, 22. Dia 22, né? Até o dia 23. Tá? Professor, repete, fazendo favor. Seis, né? Então será aqui, ó, na quarta-feira da semana que vem, no dia 22, ela fica disponível aí no ambiente virtual para vocês. Ela vai estar na unidade 3, seção 2, no item aula, tá? Então vai estar lá, prova B1, né? Gestão de contratos e licitações, vai ficar habilitada. Hoje ela não está habilitada ainda, tá? Só não vai habilitar a partir do dia 22. E aí ela vai ficar disponível para vocês, né, por um período de 24 horas para vocês executarem a prova. Então é bom colocar já no calendário de vocês, aí no cronograma de vocês, né, o dia certinho aí para vocês poderem fazer de forma tranquila. Tá, é a unidade 1? Para isso tudo vai estar a unidade do encontro 1 até o encontro 8. Não, entendi. O encontro eu não entendi. Eu só estou falando a unidade quando for entrar na prova, é a unidade 3. Então, ó, a nossa prova, ela vai estar aqui no encontro 10, né? Para essa disciplina, você vai estar lá no encontro 10, na aula. Tá? Não é na pré-aula nem na pós-aula, é na aula. Certo. Encontro 10. Tá, no encontro 10, unidade 3. O encontro 10, ele é equivalente à unidade 3, seção 2. Beleza, professor. Aí já fica lá disponível. Tá? No dia da prova, tá? No dia de aula de vocês, que vocês executarão a prova, né, nas primeiras meia hora,
os professores estarão online, então eu estarei aqui na sala, né, virtual. Se vocês tiverem alguma dúvida, não achar, não conseguir acessar, né, eu vou estar aqui disponível para tentar auxiliá-lo. Mas não para tirar dúvida de questão de prova. A gente vai estar online aqui, mas é que nem na sala de aula, né? Professor, qual que é a resposta? Nem eu sei. Já esqueci. Neste dia, né, a gente esquece tudo. Tranquilos? Fechou. Ô, professor, eu posso entregar as atividades agora? Porque eu fiquei por fora disso aí tudo. Tava sem notebook. Pode, Danilo, né? A gente já conversou aí, você pode entregar sim, cara. E tá aqui Importante encontro, você... lá. Oi? Tá aqui encontro as atividades. Tá no AVA lá, mas que encontro que tá? As questões que eram para serem entregues, né? Era do encontro 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? O encontro 1 e 2 nós fizemos em sala de aula, né? Vocês já entregaram na sala de aula. Teve a pesquisa, né, do processo de licitação. Tá? Se você entregou. Se você não entregou, faça a pesquisa também e entregue. Aí vê com o pessoal aí que tiraram foto da lousa, que tem as informações que precisavam, tá bom? Beleza. Se conseguir entregar essa semana, me ajuda bastante. Tá, tentar entregar no máximo amanhã à noite. Tranquilo, ótimo. A representante aí da turma? Acho que ele não pôde comparecer hoje, não. É o Thiago Matos. Então a gente tinha que dar uma motivada aí na galera aí, que o pessoal tá meio disperso, né? Renata não assistiu nenhuma aula ainda, né? Então, né, cadê o pessoal? O Cristiano é ponta firme, tá aqui toda quarta, tá aqui, ó. Thiago Figueiredo também tá vindo, né? O José Geraldo também tá aparecendo, né? Mas tem que motivar, cadê a galera, né? Tá muito disperso. Certo, gente? O que vocês tiverem de dúvida, vocês podem me chamar nos grupos do WhatsApp. A gente vai estar disponível. Estou disponível praticamente full time aí para vocês, tá? E aí a gente vai trabalhando, tá bom? Estamos encerrando aqui a nossa transmissão de hoje. O que vocês tiverem de dúvida, é só chamar. Forte abraço aí para vocês. Estudem, né? Aproveitem essa oportunidade de fazer uma prova em casa, né? Dá para vocês se concentrarem legal e ter uma pontuação bem legal. Beleza. Show de bola. Valeu, professor. Obrigado. Boa noite. Ô, moleque doido! Ai, Brasil. Estava esquecendo da foto. A foto. Aí. A foto. Foto do seu boneco aí, ó. Você tá careca. Tá bonito, hein? Tá parecendo um pastor, quer tirar foto. Mamãe. Esses caras aí embaçados, meu. Ô, já tá, eu tô morrendo de fome aqui, mano. Você é doido? Eu vou pra galera, olha lá, ó a foto, ó. Tá louco? Pronto, tá registrado aqui todo mundo. Valeu. Boa noite. Falou, rapaziada. Até a próxima. A foto, professor. Já tirou, já, mano? Ô, Cristiano, acorda, Cristiano. Já tirou a foto? Falou, menino. Falou.